dentro de uma possibilidade de glorificar ao nosso Deus, louvar a Ele, louvar o nome dEle, engrandecer o nome dEle a cada dia, porque Ele tem nos feito grande a cada dia. Cada dia nós crescemos, porque a palavra assim até nos orienta, né, até que alcanceis a plenitude de Cristo. Então eu entendo que isso é a cada dia, queridos. A cada dia o Senhor, Ele nos dá, Ele nos concede, Ele nos oferta a possibilidade de crescimento. E eu lendo aqui um mandamento lá em Levítico, quando ele atos de dedicação ao Senhor, ele diz aqui: então o Senhor Deus comunicou a Moisés as seguintes leis para todos os israelitas, e eu acredito que isso também chega até nós nesse tempo. Se alguém quiser cumprir um voto a Yahvé, o Deus, dedicando-lhe algo, faça-o de acordo com o devido valor. E aí eu me remeto à própria oferta que Deus Ele disponibilizou para mim e para você, que Ele enviou como oferta, como sacrifício por mim e por você, o próprio Filho Jesus Cristo. Diante disso, querido, eu me pergunto: qual o valor, qual é a quantia, o que eu devo destinar ao Senhor como oferta de gratidão? Eu acho que não teria algo material que eu pudesse retribuir tão grande graça, tão grande benefício, tão grande oferta. Então cabe a mim a cada dia ser grato a Ele, e da melhor forma possível, dentro daquilo que Ele tem me concedido, eu retribuir-lhe em prol do reino, em prol da casa, em prol de vidas. Porque se Ele depositou sobre as minhas mãos algo, é para que isso seja transferido a muitas pessoas, seja uma palavra, seja uma oferta financeira, seja um bem, porque Deus, Ele ofertou o seu único Filho pela humanidade. E o que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho ofertado a pessoas, a vidas? O que fizermos, querido, será mínimo diante daquilo que nós temos, que é uma vida dada por Ele. Então, com o entendimento, né, eu convido também a uma mudança de mente, porque quando nós mudamos a nossa mente, quando nós pensamos de forma diferente, quando nós recebemos algo da parte do Senhor que venha a mudar a nossa mente, nós conquistamos muito, nós conquistamos o mundo. Mente grande, pensamento elevado, conquistas elevadas. Amém? Então eu quero te convidar nesta noite, você que está em casa: ah, pastor, eu quero contribuir, mas não estou podendo ir à casa, não estou podendo estar presente. Nós estamos nesse tempo com um percentual mínimo aqui no templo, mas você pode fazer isso pelo QR Code que está sendo liberado aí para você nesse instante, pelo Pix, por uma conta corrente também que nós estamos disponibilizando. Pastor, eu não consegui fazer nada disso aqui em casa agora, como é que eu faço? Você faz, você entra em contato conosco, Pastor Francisco, com um líder
do seu grupo. Amém? Toda terça-feira nós temos reuniões dos grupos. Você pode ofertar lá, levar sua oferta, seu dízimo, sua primícia, porque não é para nós, não é por nós, é pelo reino. Amém, queridos? Então que você possa, de coração aberto, de mente livre, porque nós somos livres. Nós somos livres para tomar posse de algo grande. Amém? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Só aqui o nosso pastor. Aleluias. Glória a Jesus. Amém. Paz, queridos. Aleluias. Boa tarde para você aí. A paz do Senhor para você que está em casa, que está nos acompanhando aí pelo Facebook, que está nos acompanhando aí pelo YouTube. Compartilha isso aí com alguém. Compartilha com quem você ama, com quem você não ama, com quem você gosta. Compartilha aí, irmão. Deus tem algo a falar para a sua vida e eu tenho certeza que alguém também pode precisar ouvir aquilo que nós temos da parte do Senhor para te transmitir hoje. E queremos que você participe comentando, participe deixando o teu like aí, para que nós possamos dar continuidade a isso. Aleluias. Tem gente frescando aqui por causa dos meus óculos aqui, né? Para lá, bicho. Amém, queridos? Né? Porque esse cara bagunçando aqui, bicho. Amém, queridos? Cadê os... Tô com calor, tô com sede. Esse negócio aqui desse lado. Esse cara para gostar de mexer nas coisas. Cadê esse bicho ali aqui? Eu já trago uma ruma de tralha, quando eu chego tem um monte aqui em cima. Amém? Glória a Jesus. O pessoal ficaram com medo de vir, né? Mas esquenta não, irmão. Vai ter que vir com medo e tudo. Né? Tem gente que está com medo da Covid, tem gente que está com medo da polícia, com medo da fiscalização. Bandido safado. Mas vamos lá, né? Esse é um tempo que muitas coisas elas estão sendo reveladas, queridos. Muitas coisas elas estão sendo trazidas à tona. Muito aquilo que é palha, que é feno, está sendo queimado. Muito aquilo que é material nobre está sendo revelado, está sendo apurado. Aquilo que é material nobre está passando pelo fogo para se purificar, para se preparar ainda mais. Amém? Vocês mexem nas coisas, esculhambam todos esses caras que são osso. Né? Aí, não adianta deixar esses caras daí. Tem que contratar outro. Os caras só sabem mexer para esculhambar as coisas. Aí, você está sendo passado pelo fogo, alguns vão queimar, mas queimar para virar cinza. Outros, eles estão sendo passados pelo fogo, estão sendo provados para se tornar um material
ainda mais precioso do que já é. Esse é um tempo que está sendo propício para as pessoas. Esse é um tempo onde a igreja, ela é a igreja verdadeira, onde ela começa a se manifestar como uma igreja segundo os padrões do reino de Deus. E aí existe uma manifestação de filhos, uma manifestação de obreiros, de pastores, de pessoas que estão que estão começando a se mover nessa estação. Existem alguns que começaram a se mover muito cedo na sua caminhada, e por ter se movido em algumas esferas na sua vida lá atrás, durante um bom tempo, hoje, aí acabaram queimando, acabaram parando, acabaram fraquejando em algumas situações na vida, e agora nós estamos passando por uma outra fase, por um outro momento. E é isso que eu quero que nós entendamos nesses dias. Existe um povo que veio se preparando para os últimos dias. Existe um povo que está sendo preparado para os dias finais, que está sendo preparado para as guerras e para as aventuras em Deus que nós vamos viver daqui para frente. E eu vou dizer para você, queridos, muitas pessoas no meio do povo, elas vão sucumbir nesse tempo. Muitas pessoas não vão aguentar as pressões que esse tempo tem para os finais dos dias. Né? Não estou dizendo de maneira nenhuma que Jesus vai voltar amanhã, quem sabe ele volte até hoje. Mas não é isso que estamos falando aqui. Só estamos dentro de uma escala de tempo muito propícia para você dizer hoje de forma mais concreta e mais viável de alguém entender que ele está às portas. E existem muitas coisas que sinalizam isso. Existem inúmeras coisas que sinalizam que Jesus está às portas, assim como isso já era falado há muitos anos atrás. Mas deixa aí. Deixa aí, dá certo. Se tirar esse, cai aqui, se tirar esse, cai para cá. Não. Pronto, tá certo aí. E nós conseguimos perceber, irmãos, que esses últimos 2 anos, 2020, 2021, 2021 virou uma chave no mundo espiritual. É um ano encaixado dentro do outro, do qual muitas pessoas elas não entendem. Muitas pessoas elas não conseguem fazer uma leitura do mundo espiritual, do que aconteceu nos últimos 20 anos no Brasil e do que está prestes a acontecer nos próximos 20 anos, se não houver uma interferência agora. Agora. Os últimos 20 anos, o Brasil, o mundo, eles foram os piores os piores 20 anos dessa humanidade moderna que nós tivemos. Algumas pessoas que trabalham na área de batalha espiritual, eles dizem que no ano 2000, quando as pessoas pensavam que o mundo ia acabar, disseram que o mundo ia acabar no ano 2000, e aquela ruma de profecia de gente esquisita, de gente que proferia que o mundo vai... Meu Jesus. Hoje está bom aqui, irmão. Hoje está bom. Estou gostoso demais porque tem moça querendo lamber minha cara aqui. Aí... E muito do povo de Deus, eles foram nessa. Acho que meu Jesus amado, isso não vai dar certo, não. Vai isso aí, chato. Tu trouxe as moscas. Tu trouxe moça dentro da bolsa aí, mas isso aqui não tem moça. O Gilson trabalha no frigorífico, fedendo a sangue, né? Espera aí, não? Não? Foi só eu chegar aqui?
ano 2000, muitas pessoas elas esperavam que o mundo acabasse, até a igreja. Ela acho que estava preparada para isso. Eu acho que muito crente nem dormiu naquela noite, né? Esperando que acabasse tudo, que ou a igreja fosse arrebatada, ou o mundo ia acabar. Acho que muito crente não dormiu nem a pau naquela virada de ano, irmão. Sabe, o pessoal estava muito perturbado com isso. Só que o que acontece quando essas distrações elas são lançadas para desfocar? Sabe qual é um dos maiores prejuízos que nós como igreja temos? É justamente o prejuízo de dar ouvidos demais àquilo que não é a voz do Espírito Santo. Você dá ouvido à mídia, você dá ouvido a crentes que não têm conhecimento de coisa nenhuma, você dá ouvido ao mundo, você dá ouvido a muitas vozes, e tem medo. E criamos medo, criamos pânico em algumas situações. E aí, aquele tempo, acho que a igreja ficou um tempão esperando que o mundo acabasse também. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo que entendendo sobre muitas coisas. Mas ela ficou nisso. Enquanto alguns esperavam que o mundo acabasse naquela década lá do ano 2000, quando eu estava finalizando aquela década para iniciar os anos 20, né, vamos dizer assim, os próximos 20 anos que viriam. Enquanto a igreja estava com medo do mundo acabar e orando para não ficar, para ser arrebatado ou coisa desse tipo, né? Acho que foi a virada de ano mais tensa para os crentes dessa geração. Imagine, acho que eles não dormiram, não. Uma situação bem delicada para eles. O medo deve ter sido o seu companheiro naquela noite. Acho que não foi uma virada de ano muito saudável para eles, por causa dos muitos anúncios, das muitas predições que aconteceram naquele tempo. Enquanto isso, as trevas elas se mobilizavam de outra forma. Naquele ano, especialmente, algumas pessoas que a gente tem contato, eles disseram assim, olha, foi o ano em que portais espirituais dos mais terríveis foram abertos no mundo espiritual e lançados sobre a terra. Quero dizer para você que nunca houve, irmão, na história assim, para menos a nível de... Vamos usar aqui nível de Brasil, vamos deixar as outras nações lá, a gente nem mora lá, a gente só escuta as notícias das outras nações. Mas é muito parecido, mas vamos aqui. Nunca houve na nossa nação o índice altíssimo de violência e criminalidade como nos últimos 20 anos, como do ano 2000 para cá. Nunca houve o aumento assim avassalador da prostituição, o aumento avassalador Brasil nos últimos 20 anos e foi se estabelecendo. Foi onde também esse governo esquerdista que se levantou na nossa nação, eles começaram a governar, abriu-se o portal para eles. A igreja preocupada com outras coisas. Queridos, eu quero dizer para você que, vou repetir, a igreja, ela não entende quando o Senhor diz vigiar e orar. Parece que ela vai vigiar a vida dos outros. Vai vigiar o que não deve vigiar. Entende? Ela não sabe o que é reino na prática. Ela pensa que essa palavra, eu não sei para quem, só não é para nós como igreja. E vigiar, o que é isso? Você tem que estar atento, irmão, aos sinais. Você tem que estar atento às movimentações nos lugares, no mundo espiritual. As revelações. Como se movimentam as coisas para que você possa se antecipar, se preparar, para que quando nós chegarmos numa estação como essa que nós estamos agora, que finalizou esses 20 anos, e você percebe que de 2018 para cá,
quando a igreja começou a despertar, a intensificar sobre os principados que se apoderaram dessa nação nos últimos 20 anos, sobre os principados que se estabeleceram nos 7 montes desse país, na educação, na saúde, na política, na mídia. Né? Eles se estabeleceram nas principais locais de governabilidade. Eles dominaram todas essas áreas. Eles vieram, chegaram e se plantaram e criaram suas organizações. Eu falei apenas dos 5, mas são 7. Eu não estou lembrando os outros nomes agora, mas depois eu falo. Então, a gente precisa entender que isso, quando foi percebido por alguns grupos políticos e outras áreas, vamos buscar de volta, meu irmão. Não é muito fácil você arrancar ou desarraigar um principado, um poder governamental, depois que ele está estabelecido. Isso exige guerra. E a guerra, ela começa sempre no mundo espiritual. E a guerra no mundo espiritual, ela não é feita com carne e nem sangue. Ela é resolvida lá. E preciso que pessoas discernam isso. Porque essas manifestações, elas começaram no mundo espiritual e se manifestam na terra. Então essas áreas de ocupações, nas diversas áreas da cultura, foi a outra área que eu estou falando aqui, né? Da cultura, um outro monte de governabilidade. Eles foram, essas entidades demoníacas, elas foram se infiltrando em cada uma dessas áreas, porque são áreas que dão forma a um lugar, dão forma a uma sociedade. Elas dão forma, elas vão legitimando coisas, elas vão tornando o seu modelo, o seu padrão naquele lugar. Então é tudo corrompido hoje, segundo um padrão das trevas. E a igreja, ela estava muito preocupada com outras coisas. Ela estava preocupada com muitas outras coisas. Sabe, queridos? Aí quando você quer desarraigar algo, é o que acaba nós fazendo hoje, nos últimos anos e meses, orando, pedindo a Deus para que Ele não deixe que mais leis profanas e malignas sejam aprovadas, porque os filhos das trevas estão lá tramitando as suas leis, criando suas leis, seus direitos imundos e profanos. E a igreja, que era para definir essas leis, ela hoje anda na defensiva, pedindo a Deus o tempo todo para que não seja aprovada. Por quê? Porque ela não se envolveu com a falta de total entendimento nas áreas governamentais de uma nação. Quando Jesus chegou e pregou, e ele disse assim: olha, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela no céu. Ele estava dizendo para a igreja: é vocês quem tem que estabelecer um governo. É vocês que são um modelo. Quando o Senhor chegou para Abraão lá atrás, bem antes de qualquer coisa, ele disse: Abraão, é em ti que serão benditas todas as nações da terra. Tu é um padrão para a terra, tu é um padrão a ser estabelecido. Eu vou criar uma nação a partir de ti. E essa nação tem que ser um padrão para a terra. Mas essa nação também se corrompeu. Essa nação também se corrompeu. O povo de Israel e as leis que foram dadas a eles foram feitas para serem um padrão para todas as nações. Mas eles se corromperam. Aí Jesus vem estabelecer o reino, eles matam Jesus. Você está entendendo, irmão, como é que funciona o sistema? Qualquer coisa que venha para desarraigar um modelo que aparentemente é um modelo bom e que é uma ameaça para a corrupção, é uma ameaça para essa situação que a terra vive hoje, alguém vai ter que pagar o pato. E então é isso que funciona, é assim que funciona o sistema. Aí hoje a nossa nação, em especial, tem um governo aí, e outras pessoas que tentam. Meu irmão, eles são bombardeados 24 horas. Não é fácil. Entendam isso, queridos. E a igreja, ela tem todo o poder espiritual, primeiro espiritual, é a autoridade nas suas mãos. Mas nós muitas vezes podemos estar como está a grande maioria. Como está a grande maioria? Queridos, os guerreiros dos tempos finais, os guerreiros da nossa geração,
eles não são nem devem ser como os outros são. Nós não somos como igrejas que tem por aí, nem somos e nem seremos. Essas igrejas, elas têm a sua relevância, elas têm o seu papel, são salvas, amém, queridos? Não estamos aqui falando nada que não tenha a ver, estão salvos, irmãos, não estão salvos aí, entendeu? Glória a Deus por isso. Só não tem relevância nenhuma nessa sociedade. Apenas somos como uma igreja marginalizada, uma igreja que não tem força, não tem poder político, não tem poder cultural, não tem poder na mídia, não tem poder na saúde, nas esferas de educação. Na verdade, ela foi excluída das escolas, foi excluída de tudo quanto é lugar, a palavra de Deus, e em outros aspectos. Por quê? Porque isso foi lançado, isso foi deixado de lado. Quando a igreja nunca quis se envolver com aquilo que ela deveria se envolver desde quando ela veio a se tornar o que é uma igreja. Então, quando eu abro mão de uma autoridade que me é dada, quando eu abro mão de uma autoridade que me é dada, eu estou permitindo que uma outra autoridade venha sobre a minha vida. Toda vez que você abre mão do poder e da autoridade que o Senhor deu a você, você está entregando ao diabo outra vez para ele governar sobre a sua vida. Toda vez que você abre mão do seu governo, você está se tornando escravo de alguém. Toda vez que você abre mão da autoridade que Deus deu a você na cruz do Calvário, resgatando todo aquilo que era seu desde a eternidade, você está entregando outra vez ao diabo. Você está entregando outra vez a outro que governe sobre você. Quando o povo de Israel não suportou a presença de Deus lá no monte, quando eles foram lá no monte, o monte começou a fumegar, o monte começou a trovejar, o monte começou a tremer, e disse: Moisés, fala tu que nós te ouve, não fale Deus conosco. Sempre vai ser assim. Quando a pressão começa sobre a igreja, quando a pressão começa sobre a vida de uma pessoa, seja essa pressão seja oriunda de qualquer situação que seja, você vai sucumbir. Se meu Deus fala, usa alguém, usa qualquer coisa para falar comigo, usa aí alguma coisa, porque eu não estou conseguindo te ouvir. Muitas vezes a gente fica nessa situação devido às pressões. Porque às vezes eu já quis ouvir a voz de alguém, eu já quis ouvir da voz de um profeta, eu já quis ouvir da voz de um pastor, eu já quis ouvir da voz de um irmão, eu já quis ouvir da voz da rádio, eu já quis ouvir da voz da televisão, mas eu não consigo ouvir a tua voz. Porque eu crio resistência para ouvir a tua voz. Porque a tua voz, ela vai me matar. Porque ele vai dizer assim: olha, se eu te ver eu vou morrer. Fala tu, que eu te escuto. Fala alguém. Fala tu, Moisés. Toda vez que um homem do antigo pacto ele tinha uma experiência dessa de falar com Deus, ou de ver Deus, ele disse: ai de mim, vou morrer. Ai de mim, eu vou morrer. Eu quero dizer para você que vive na mensagem do novo pacto. Ele já morreu. Amém, queridos? E ele já viveu. E o acesso ao Pai agora está à nossa disposição por causa do Filho. Sabe, queridos? Então, agora são poucos os que se submetem a isso. São poucos que entendem a voz da submissão. São poucos que entendem a voz da honra. São poucos que entendem a voz com a qual Jesus manifestou o seu reino na terra. Como ele lançou. São poucos. E por isso aí é que causa uma confusão dentro da igreja. Há uma igreja, irmão, que está sendo preparada para os dias finais. Onde você não vai ser igual a nenhuma outra geração de igreja que já houve nessa terra. Você será muito mais forte. Porque as pressões que você passa, está passando e vai passar, elas vão fazer a tua musculatura, fazer o teu coração, as tuas emoções. As pressões desse tempo, elas estão te qualificando. Elas estão te qualificando. Elas não podem estar te inchando. Porque de inchado nós temos uma igreja, gerações inteiras de igrejas inchadas, de pessoas que entram nesses púlpitos para... Ai meu Deus, não posso estar falando isso aqui, deixa para lá. De pessoas que brigam por púlpitos, por cargos, por teologias, por um montão dessas coisas loucas aí. E aí, essas pessoas, elas não correspondem àquilo que o Pai realmente chamou para elas fazer. Elas já tiveram a sua história. Elas gostam de
elogio dos homens, elas gostam de tapinha nas costas, elas gostam de que você... E o Senhor diz assim, eles já receberam seu galardão. Eles já receberam seu galardão. Então, não corresponde com aquilo que o Pai tem. Não corresponde. Entendeu? Não comunica para essa estação. É por isso que Deus está reciclando pessoas, é por isso que Ele está treinando pessoas, é por isso que Ele está levantando uma geração que está sendo criado em casas e não em templos, que está sendo gerado em casas apostólicas e não em igrejas evangélicas, não sei do que, nessa mentalidade. Eles estão sendo criados em casas, como Abraão criou aqueles homens que eram treinados na sua casa. E que quando os reis se levantaram e levaram o povo lá de Sodoma, de Gomorra, prenderam e levaram seu sobrinho Ló, ele e os que estavam sendo, que ninguém sabia, eles estavam sendo criados na casa dele, preparados na casa de Abraão. E Abraão com aqueles homens e mais algumas pessoas foram para cima de exércitos e venceram aqueles exércitos. Amém, queridos? Homens preparados em casa, no treino, no estudo, na adoração, na luta, na perseverança. Entendeu? Nas frustrações, derrotas, vitórias, e de pé, firmes no Senhor. Entendeu? Nas pressões das mais diversas que sobrevêm, as pressões das mais loucas sobrevêm sobre você, e você está se ficando robusto. Você está criando sobre você um aspecto de um guerreiro jamais visto nos últimos anos. Deus está criando, Deus está forjando em pessoas nessa geração um caráter. Deus está forjando em pessoas agora um caráter e uma coragem e um semblante e decisão que não tem nada a ver com aquilo que essas igrejas já viveram lá atrás. E o que elas viveram foi bom para elas, mas isso não vai mais rolar nessa geração. Essa é uma geração que não tem mais a ver com o modelo religioso que teve o seu ápice, mas não funciona mais. E Deus está jogando sobre você altíssimas temperaturas, altíssimas pressões, permitindo circunstâncias que vêm expandir a nossa mente, que vêm expandir a nossa capacidade emocional de suportar pressões, de suportar notícias horríveis, de suportar situações das mais diversas, da qual Ele está te preparando para dias difíceis, te preparando para dias de calamidade, para dias de morte, para dias dos mais loucos que você vai chegar, e você não mais será como, você vai encarar todas essas coisas como alguém que sabe que nos últimos dias essas coisas sobreviriam sobre a terra. Sobre alguém que não tem mais a ver com esses modelos, sobre alguém que não tem mais a ver com os mesmos escândalos, sobre alguém que não tem mais a ver com os mesmos modelos disciplinares, sobre alguém que não tem mais nada a ver com aquilo que foi um modelo que ultrapassou o tempo, mas que não consegue mais estabelecer nada, e que não consegue mais viver a intensidade com que o reino exige de você. É por isso que alguns de nós aqui estamos guardados em Deus para esse tempo. Alguns já estão para ser liberados, para usarem as suas espadas, para usarem as suas armas. Outros estão sendo forjados dentro de casa. Outros estão sendo tratados. E esses dias agora que nós vamos estar preparando blocos de pessoas para trabalhar áreas específicas. Por quê? Porque nós estamos afunilando. Praticamente, irmãos, esses decretos são maravilhosos. São maravilhosos. Eles nos forçam a tomar atitudes diferentes. Não adianta eu ficar aqui reclamando de governador, reclamando de decreto, reclamando de STF, reclamando de nada desses demônios, irmão. Não temos como viver à mercê deles. Eles querem que você pare. Entende? Se você não entender isso, você vai ficar aqui orando. Senhor, faz com que ele pare. Jesus, faz com que esse homem se aquiete. Jesus já fez tudo, meu irmão. Entendeu? Eu tenho que usar o tempo que eu tenho, a forma que eu tenho, para ser igreja verdadeira, nesse aspecto. Então nós precisamos entender que esse tempo exigiu de nós essa estação que nós estamos passando já há quase 2 anos.
passando mais de um ano disso, né? Fez um ano agora, né? Tá fazendo um ano que essa situação está aí, né? E vai se demorar ainda, sei lá, quanto tempo for necessário. Então eu vou ficar guardado dentro de uma gaveta, esperando a pandemia passar. Eu vou ficar guardado na minha casa, esperando aparecer um novo emprego para me ganhar dinheiro, para mais uma vez continuar a mesma vida de sempre. Eu vou ficar guardado em casa, esperando as coisas melhorar, porque senão... Aí você está cumprindo o propósito do diabo. Você está cumprindo o propósito do inferno para a sua vida, e não dele. Por mais que a gente possa parecer irresponsável quando falar que você tem que pegar a rua mesmo, viver, treinar e reunir, ir para cima. Por mais que isso pareça absurdo, é um absurdo. E é um absurdo você cumprir todo o propósito, todo o protocolo que o diabo com os seus trabalhadores aqui na terra, em especial aqui no Brasil, que aqui no Brasil ele teve uma escola que ele formou muita gente, né? E você vai seguindo os protocolos deles. Ou você pode entender o seu posicionamento como um filho, como um guerreiro de Deus para esse tempo aqui. Entender que aquilo que o Senhor tem em mim e em você é muito maior. É muito maior. Entendeu? É muito maior. Tem muito mais a ver do que 1 ou 2 horas de culto. Tem muito mais a ver do que poder entrar nessa sala para cultuar ou não. Tem muito mais a ver do que me reunir aqui ou não. Tem muito mais a ver do que ficar restringido dentro de casa com decretos que impedem isso, que impedem aquilo, querido. Você é livre. Paulo passou a maior parte do seu ministério na cadeia. Vai ver o ministério do apóstolo Paulo, irmão. De dentro da cadeia ele dizia assim: eu estou preso, mas o meu espírito está livre. E dali ele pregava, dali ele doutrinava, dali ele alcançava pessoas, ele ensinava, mandava suas cartas, escrevia suas cartas na prisão, e um monte de outras coisas, dos quais ele é o apóstolo Paulo que você conhece, meu irmão. E ele vai dar o currículo dele, vai falar de naufrágios, vai falar de açoites, vai falar de prisões, de perseguições, de pessoas das outras pátrias e dos meus próprios patrícios, dos meus próprios irmãos, apanhava de tudo quanto era lado. A sola comia do nome de Paulo, do judeu, dos outros, de tudo quanto era canto. E ele avançou, amém, queridos? E ele avançou. E ele disse: eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, amém, queridos? É porque se eu for parar na tribulação, se eu for parar nas dificuldades, você parou, irmão. Não contribui nada, entende? Isso não contribui em nada. Deus nunca deu uma resposta para alguém que chegou diante dele expondo dificuldades. E eu vou dizer para vocês, toda vez que eu chego diante do meu pastor, por uma dificuldade, eu levo uma lapada. Toda vez que eu chego perto do pastor, ele para falar de uma dificuldade, ele me dá uma chibatada. Toda vida. Entende? É mesmo, cara? Que pena, irmão. Vamos orar, né? Para Deus fazer melhorar, não. Toda vez que eu chego lá, expondo uma dificuldade, eu levo uma chibatada. E eu ainda não estou repassando isso. Porque, irmão, não tem mais tempo para a gente estar passando coisa ferida de ninguém mais, não, irmão. Não tem mais tempo, não. Toda luta que você está passando é para te trazer para cima, não é para te trazer para baixo. Você está em Cristo. Entendeu? Nós temos que entender que a morte e ressurreição de Cristo, que a cruz nos proporcionou um outro ambiente jurídico, onde as coisas não serão julgadas mais da forma como elas eram lá atrás, onde as coisas elas não vão ser interpretadas por Deus nem pelos céus, da forma que era antes da cruz para cá. Entenda que a cruz foi um lugar de morte, de sacrifício, de um justo, e Deus não estava nem aí. Quando ele estava lá no pau, no quebra, você vai ver assim, ele disse assim: pai, por que tu me desamparaste? Deus não tem parte com esse negócio. Essa é a tua hora. Vence isso daí, porque tu vai vencer o teu Jesus. E o Senhor sai de cena e Jesus morre naquela cruz. E Jesus cumpre o propósito. Amém, queridos? E ele ressuscita ali.
E ele ressuscita naquele processo. A partir desse dia para cá, o ambiente jurídico da terra muda, irmão. Não adianta você ficar dizendo, Jesus orou um pouquinho antes de ir para aquele lugar, antes dele ser preso, ele estava lá no Getsêmani, a Bíblia fala que ele orava, e o seu suor era como se fosse gotas de sangue, e vocês sabem que ele dizia assim, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua. Então não tem nada a ver com a sua vontade, irmão. A nossa vontade é cômoda. A nossa vontade é que dê tudo certo. A nossa vontade é que nós não passemos pela dor. A nossa vontade é que não passemos pela luta. A nossa vontade é que não passemos por esse trem, mas vai passar. Ela está dentro do propósito. E ele suava como gotas de sangue. E ele pediu os amigos para orar, e os amigos estavam dormindo. E ele veio, ora aí, acorda. Aí daqui a pouco, aí quando ele estava lá orando de novo, veio olhar de novo, os caras estavam dormindo. Vai ter hora que você não vai ter ninguém orando por você, meu filho. Não vai ter ninguém. Você vai estar no pau, só com você e ele. Não adianta você ligar para o pastor, liga para o líder da célula, liga para a irmã de oração, liga não sei para quem. Você vai se lascar sozinho. Mas ele vai te honrar também, irmão. É um tempo seu e dele. O ambiente mudou. Vai ter hora que você vai ter amigos de oração com você. Vai ter hora que os companheiros vão estar com você. Vai ter hora que nós vamos estar juntos congregando como nós estamos aqui hoje. Vai ter hora que você vai ter que ficar na sua casa assistindo a live através desse negócio aqui. Vai ter hora que a gente vai poder estar aqui se tocando, se pegando, se cheirando e abraçando. Vai ter hora que a única coisa que você vai ter que se abraçar é com o seu travesseiro. E bom sono para você. Vai ser assim, irmão. Jesus lá na cruz ficou sozinho. Não tinha ninguém não. O outro lado lá estava com a cruz dele, o de cá estava com a cruz dele também. É por isso que ele foi trazendo, lá antes de chegar na cruz, ele disse assim, olha, aquele que quer vir após mim, aí você imagina o que é o resto do discurso aí, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a si todo dia e siga. Entendeu? Aí a gente quer, irmão, um ombro amigo. Calma, esse negócio de ombro amigo tem dia, tem hora e tem momento. Tem hora que não tem negócio de ombro amigo não, tem a cruz. E sacrifício. Entendeu? Tem hora que eu preciso, eu também, irmão. Tem hora que eu fico doido para ouvir alguém. Jesus usa alguém, eu falo isso. Isso, mas esse não é o tempo, pastor. Esse é um tempo de você entender o que a Bíblia diz assim, ouça, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é o que o irmão diz à igreja, não é o que o pastor não sei o que diz à igreja. É o que o Espírito diz à igreja, nem que seja através de alguém, mas olha o que o Espírito diz à igreja. Mas ele conecta no nosso espírito. Amém, queridos? Ele conecta no teu espírito. Tem hora que ele vai enviar alguém, tem hora que vai vir uma pessoa, tem hora que vai vir tudo a nosso. Tem hora que não. Tem hora que é você e ele. Tem hora que é você e ele. Jesus passava o seu ministério, parte do seu ministério, um monte de gente atrás dele. Orava, comia, sentava. Teve vários momentos que ele saía, subia um monte sozinho. Não tinha ninguém com ele. Né? Ele subia e só ele e o Pai. E lá eu não sei o que ele falava com ele, não está escrito. Mas ele tinha esse tempo. Sozinho. Entendeu? E a grande dificuldade da gente não conseguir ouvir ele é porque às vezes a gente fala demais. A gente pede demais. A gente coloca diante dele muita coisa. A gente coloca tanta coisa diante de Deus como se ele já não soubesse. Né? E aí, a gente fica numa confusão, meu irmão, que é só trabalho. Não rola. E aí, devido a isso, a gente acaba tendo toda essa dificuldade de entender a voz do Espírito na nossa vida. De aquilo que um dia até foi claro na Bíblia, eu já li 200 vezes, e daqui a pouco isso ali parece obscuro, não estou conseguindo mais
que isso daqui venha falar mais nada minha. Se tornou apenas mais uma coisa repetitiva. Então tem dias que são assim. Tem dias não, que eu preciso ouvir alguém, sim. Ligar para alguém, alguém ligar para mim. Tem situações, agora tem momentos nessa jornada que não tem nada que eu diga que possa trazer consolo para você. Não tem nada que você diga que vai consertar o que eu estou vivendo. Só Ele. Amém, queridos? Ou deixar a estação passar para viver a próxima estação. Entendeu? Eu não vou e nem quero me engodar em sentimentos de emoção na carnalidade para não conseguir discernir a voz do Espírito na minha vida. O ambiente que nós estamos vivendo é um ambiente espiritual completamente diferente de tudo. Então eu tenho que começar a discernir isso da forma espiritual como ela tem que ser discernida, discernir aquilo que é alma e o que é emoção da forma correta e discernir aquilo que é carne da forma correta. Para que eu possa não estar me matando, para que eu possa não estar sendo consumido por algo que não tem nada a ver com o diabo, muitas vezes tem a ver comigo. Ou coisas dessa natureza. Então nós temos que entender esse tempo, irmão, e não posso ficar prostrado, parado, não. Eu tenho que me mover dentro daquilo que eu já vivo. Eu tenho que me mover dentro daquilo que eu já entendo. Sabe, eu não posso ficar esperando as coisas melhorar. Quem tem que fazer melhorar sou eu. Você não tem que estar esperando nada melhorar, irmão. A Bíblia diz que os dias são maus. Entende? Ela diz isso, que os dias são maus. Os dias são maus. Aí se você também for mal, aí fica bom, né? Tudo mal. O dia é mau e você também é mau. Ou então você ficou mal por causa do dia mau. Né? Ele diz assim, basta cada dia o seu mal. Você diz assim, basta cada dia o seu mal, ele está dizendo que basta que está ali, não precisa eu ser. Precisa ficar mal. Estou mal. Estou muito bem, não. Aí complica tudo, irmão. Complica só tudo. Aí nós temos que entender esse tempo, entenda essa estação, para que a gente possa viver aquilo que o Pai tem para nós como igreja do Senhor. Senão, nós vamos perder muito tempo daquilo que Ele tem para mim, para você, e aí o tempo passa e nós vamos ficar, sabe, como algumas pessoas que estão amarguradas na vida da caminhada, achando que Deus não olha, que Deus não abençoa, que Deus não presta mais. Há um grande problema, uma grande... Ui. Então, não adianta a gente ficar nessa, irmão. Porque Deus já falou 200 vezes, mas eu não consegui entender. E aí me frustrou. Me frustrei. E por ter me frustrado, hoje estou esperando a resposta que já foi dada, mas eu não me posicionei para essa resposta. A grande dificuldade hoje, quer dizer, a igreja, dar resposta àquilo que já foi liberado. A grande dificuldade nossa é dar uma resposta àquilo que já nos foi liberado sobre as nossas vidas. É uma grande dificuldade. Ele diz assim, Paulo diz assim, olha, por causa disso eu, Paulo, prisioneiro de Jesus, ele estava preso nessa carta aqui aos Efésios, ele disse assim, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus, Cristo, por vós, se é que vocês têm ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco, que me foi dada, como me foi este mistério manifesto pela revelação, como antes um pouco, por isso quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, ao qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos, os apóstolos e os profetas. Amém, queridos? Lá atrás, no passado, Paulo está dizendo, isso não foi manifestado. Para aqueles lá eles tinham a Torá, eles tinham Moisés, eles tinham os profetas, mas nessa estação, algo está sendo revelado aos filhos pelo Espírito. Amém, queridos? Está sendo revelado pelo Espírito.
né? E olha, os gentios, eles são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Por isso que eu digo para você, a promessa que está sobre Abraão, ela repousa sobre a minha vida, amém, queridos? Porque em Cristo essa herança, em Cristo essa promessa vem sobre a minha casa, amém? E nisto eu sou bendito. Eu descanso debaixo dessa herança. Porque nessa herança, nessa fala, nós somos benditos. Amém, queridos? Nós somos benditos. Mas muitas vezes, por não entender, ficamos buscando coisas que já nos foi dado. Por isso que ele diz assim, olha, me foi dado. Já me foi dado. A promessa de ser participante da herança por meio do Evangelho de Cristo. Do qual eu fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Vamos lá, riquezas incompreensíveis de Cristo. Inescrutáveis nessa palavra aqui. Isso parece que ainda continua para algumas pessoas até hoje. O que está por trás dos ensinos, as riquezas que estão por trás desse lugar. Esse onde eu estou ensinando, eu estou escrevendo da prisão, eu estou revelando a vocês, aquilo que não conseguiu ser revelado lá atrás, está sendo revelado hoje, e ele começa a falar, e aí é demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Cristo Jesus, para que agora pela igreja, presta atenção, para que agora por mim e por você, amém? Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, das potestades nos céus. Então tem gente querendo aprender de algum outro lugar, mas a multiforme, né? Para que agora seja manifestada por meio da igreja, aos principados e às potestades nas regiões celestes. Isso por trás disso tem tanta autoridade, por trás disso tem tanto poder, que a igreja não conhece, que a igreja não desfruta, que a igreja não utiliza. E isso ela vive oprimida, vive angustiada e vive com medo do diabo. Vive com medo dele. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Aí ele diz, por causa disso eu me ponho de joelho diante do Pai e do Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito, no seu Espírito, no homem interior. Amém, queridos? Seja fortalecido, sejais fortalecidos com poder. Sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundamentados ou fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender todos os santos, como todos os santos, qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade. Ele vai falar de 4 situações aqui, que não tem como você compreender isso se a gente andar meramente de uma forma natural, querendo buscar explicações naturais para aquilo que é sobrenatural, né? E ele diz, olha, para que poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, com todos, amém? Com todos, qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Se você não conseguir entender algumas coisas, se o teu entendimento estiver limitado para conhecer algumas profundidades, se você realmente, e tem muita gente que tem dificuldade, todos nós temos, mas se você conhecer o amor de Cristo,
ele excede todo o entendimento. Então, toda vez que você não conseguir entender algumas coisas, você pode ir a Ele em oração nesse sentido. Dizer: Senhor, eu posso não entender o que está acontecendo agora. Eu posso não entender o que está sucedendo. Eu posso não compreender todo esse processo. Mas eu sei que Tu me amas. Amém, queridos? Eu quero entender o Teu amor dessa forma. Eu quero amar como Tu amou. Eu quero amar como Tu ama. Porque quando você deixa de querer compreender coisas que estão difíceis demais no seu raciocínio, e você para com isso e diz assim: Senhor, eu sei que eu não estou entendendo muita coisa, mas eu quero que o Teu amor, ele me invada. Eu quero que o Teu amor, ele seja sobre mim. Porque a partir desse ponto, você vai começar a entender muitas coisas. Amém, queridos? Porque o amor de Deus, o amor de Cristo, ele excede todas essas coisas. Ele cobre multidões de pecados. Ele leva você a um ambiente de compreensão. Quando tudo parece estar nebuloso demais diante de mim, quando tudo parece estar treva, quando tudo parece que não tem lugar, eu decidi amar. Eu decidi amar independente dessas coisas. Você vai começar a andar pelo caminho correto da compreensão. Porque muitas coisas elas se fecham para nós no nosso entendimento. Quando a gente quer explicação demais, quando a gente quer detalhamento demais, quando a gente quer uma exegese demais, quando eu quero uma interpretação apurada demais, eu esqueço até de amar verdadeiramente, como Cristo nos amou. Até porque quando Cristo amou, Ele não amou o intelectual, só os sábios, só isso, Ele amou todos. Amém, queridos? Ele amou a todos. Entende? Aí você vai começar a ser cheio da plenitude. Você vai começar a ser mais pleno. Porque Ele disse que, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, e muito mais abundantemente. Ele é poderoso para fazer tudo, e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o poder que opera em nós. Amém, queridos? Há um poder que opera em nós. Agora, nós não sabemos como desenvolver esse poder. Nós não sabemos como utilizar esse poder. Nós não sabemos, ficamos confusos. E tem que operar em nós por meio da fé. Senão nós não vamos conseguir. Não iremos conseguir. Amém, queridos? Eu quero que nessa noite, eu quero trazer um trechinho desse livro para você. Para que nós possamos entender por que alguns estão fraquejando e outros não. Entenda isso. Quando eu começo a ser um filho que entendo a maturidade, paro de questionar. Tem coisas que devo questionar? Tem. Existe uma estação que eu questiono. Quando eu estou aprendendo. Quando eu não sei. Vou perguntar a alguém. Peço a ele. Mas existe um tempo, numa esfera, que nós temos que entender. Que às vezes você está parado dentro de uma casa apostólica. Você pode não estar achando que não está desenvolvendo o teu dom, a tua atividade. Eu sou um evangelista, eu sou um pregador. Eu sou um adorador, eu quero tocar, pastor, na igreja, eu quero cantar, eu quero pregar aí nesse púlpito, eu não sei, irmão, o que você quer fazer? Tem gente que é cheia de ideia esquisita com relação às coisas de Deus. E às vezes, pelo fato da pessoa chegar a sentar nessas cadeiras aqui, ou não só aqui, mas na sua casa, onde quer, e você passar ali 1, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e meu Deus, eu gosto de pregar, eu sou um pregador. Queridos, eu quero dizer para você, eu estou puxando para esse viés para que você não se avexe. E também para que você se mova, porque duas coisas, nem você se apresse e nem você atrase as coisas. Porque alguns já estão prontos. Outros acham que estão. Acham que estão, mas dentro de uma casa apostólica isso não está no seu achado nunca, irmão. Não está no seu achado nunca. Uma casa apostólica é uma casa de paternidade. E uma casa de paternidade é diferente de qualquer outro ambiente que você possa entender do que é a igreja. O Salmo 127, se eu não me engano,
Ele fala, alguém pode abrir para mim lá? Depois eu falo aí, Salmo 127 aqui na tela, por favor. Você entender mais ou menos como funciona uma casa apostólica. Quando você tem uma casa no modelo apostólico, a igreja é tratada como filhos e pais espirituais. Amém, queridos? É assim que funciona o nosso modelo aqui. Então, os filhos eles vão sendo nutridos, vão sendo ensinados dentro dessa casa. Aqui eles aprendem a passar por dores, aprendem a perseverar, aprendem a esperar, aprendem, se frustram, se cansam, se irritam, mas estão dentro de casa. Entende? Estão dentro de casa. Choram, se alegram, se tocam. Estão dentro de uma casa. E é essa casa. É um lugar, podemos dizer que isso aqui é um lugar físico, mas podemos falar de um lugar espiritual. Entendeu? É uma esfera espiritual de autoridade. Uma casa apostólica, ela é uma esfera espiritual de autoridade, onde você não está aqui por medo, você não está aqui por pressão, também você não está aqui por causa de um cargo, você não está aqui por causa de oportunidade para pregar, você não está aqui por causa dessas coisas, irmão. Você entende a autoridade espiritual do lugar, e a autoridade espiritual do lugar, ela vai delegar a você as funções, ela vai delegar sobre a sua vida todas as coisas ao seu tempo. Vai chegar o tempo que ela vai expulsar você de dentro para viver o propósito. Nem vai ter pressa, nem vai ter atraso, não pode ter atraso. É por isso que dentro desse ambiente, a sua pressão, a nossa pressão por oportunidades ou por coisas desse tipo, ela não pode existir. Porque você está sendo nutrido, e um pai espiritual, ele olha para você e diz assim, esse aqui está no tempo. Por isso ele não vai atrasar. Entenda isso. Se você estiver dentro de um ambiente, os pais, eles decidirão o tempo que você vai atuar, com certeza. Com certeza. Nunca é a flecha que pega a mão do arqueiro e põe no arco. É a mão do arqueiro que pega a flecha e põe no arco. Amém, queridos? Nunca vai ser diferente. Não é a flecha que decide quando ela vai ser atirada. É o arqueiro. Amém, queridos? Nunca a flecha diz, eu que vou agora. Nunca. A flecha fica na aljava. E vai ficar lá o tempo que for necessário. Entendeu? Então, entenda isso. Um apóstolo, ele tem esferas espirituais de autoridade. A sua autoridade, ela não se estende em todo lugar. Há um princípio de autoridade espiritual relacionada com a casa. Por isso que eu tenho cuidado com casas e casas, ambientes e ambientes. Eu tenho uma esfera de autoridade aqui. Tenho uma esfera de autoridade no Pacheco. São coisas que estão debaixo do meu ensino, estão debaixo do nosso cuidado. Mas eu não posso chegar na casa de outra pessoa e mandar nada lá. Entende, irmãos? Eu não posso chegar na casa de outro pastor, de outra igreja e determinar nada lá. Ainda que nós sejamos amigos, ainda que sejamos bastante íntimos em muitos aspectos, eu não posso mandar na casa dos outros. Eu não posso chegar lá na sua casa e perguntar por que você não bota a mesa desse lado, por causa daquilo. Na casa é tua, irmão. Entendeu? A casa é tua. Então, a esfera de autoridade, ela é isso. Há direcionamentos. Direcionamentos é diferente. Mas o direcionamento sempre é dado por alguém que está em uma esfera maior, superior. Um direcionamento ele não é dado por alguém que está numa esfera inferior. Não tem sentido isso. Ah, pastor, eu gostaria que o senhor fizesse assim, assim. Vá para baixo da égua. Não conhece para cima de mim, não. Entendeu? Por que essas conversas não? Você vai levar couro. Entendeu, irmão? Porque não é que você não escute ninguém. Não é que você não escute ninguém. Eu tenho que entender sobre esferas de autoridade. Eu tenho que compreender. Mas muitas vezes, as pessoas que estão numa esfera menor, elas se acham que elas sabem, elas vão... Entender, elas estão crescendo aqui dentro. Mas muitas vezes aqui, elas entendem que elas já sabem, que elas já podem opinar nisso, ou podem opinar. Queridos, o máximo que eu posso fazer é colaborar quando me for solicitado. Porque um pai espiritual, ele consegue discernir um filho que tem condições de dar um direcionamento. Um pai espiritual consegue ouvir um filho. Não é que um pai não vai ouvir um filho. Não é isso. Mas ele consegue entender quando aquele filho está robusto. Quando ele já tem força. Quando ele já tem entendimento para opinar, para direcionar, para ajudar em pontos específicos. Quando ele não tem, ele vai ficar ali.
Então, o segredo de uma casa paterna nesse aspecto é que você cresça mesmo. E o pai, ele vai ver você crescer. Quantos pais físicos aqui, físicos, né? Pai biológico, que fizeram filhos e hoje, vamos dizer aqui na esfera física, os filhos já não estão maior do que você. Você já olha para o teu filho que um dia você criou, botou no braço, ele hoje está dessa altura e você está aqui olhando para ele dessa forma aqui assim. Isso é um processo natural. E muitos deles vão crescer também no processo intelectual. Muitos deles vão crescer no processo espiritual. Mas o que faz nesse aspecto? Como que isso é reconhecido? Como que isso é tratado? Tudo isso é tratado num ambiente de honra. Porque não importa o quanto eu cresci, eu estou debaixo de autoridade. Amém, queridos? O que faz definir é isso aí. Não importa o quanto eu aprendi a pregar, não importa o quanto eu canto bonito, o quanto eu toco, o quanto eu sei fazer, o quanto eu ajunto mais gente do que A ou que B. Importa que eu estou debaixo de autoridade. É isso que vai definir o meu sucesso. É isso que vai definir o meu sucesso. Entende? Então nós precisamos entender isso. Quase todos têm uma esfera de autoridade. Quase todas as pessoas. Né? Em alguns casos, essa autoridade é muito limitada, mas todos têm. Amém, queridos? Mas muitos têm. Então, o que falta para muitos é ter uma atitude de submissão. A esfera de autoridade dele é a sua casa. Para zelar, não importa quão grande seja o ministério apostólico, a função de um apóstolo sempre é servir. Amém, queridos? Quando vou a um ambiente ou a casa de alguém, quando você é visitante, quando eu sou visitante, ou um convidado, nós não podemos ir nesses lugares para violar nada do que esteja debaixo do cuidado de outra pessoa. É por isso que eu até me parei um tempo de visitar outros ministérios, de algumas pessoas me convidarem para trazer uma palavra em outros ministérios. Por que eu parei de receber convites? Está um tempão que algumas pessoas, quando vêm me falar, eu evito, eu me excuso. Por quê? Porque, dependendo de cada situação, pode eu violar a esfera de autoridade do pastor daquela casa, deixar aquela igreja toda confusa nos dias que se seguirão. Isso aconteceu uma vez com uma igreja lá embaixo, no Vila Velha lá embaixo, que eu tive ministrando nessa casa, lá, por algumas vezes. E a última vez que eu ministrei nessa casa, nos 2 dias depois, eu estava aqui no Jardim Guanabara, e uma das ovelhas daquela casa me viu, eu ia entrar ali para a casa da minha sogra, e então essa pessoa disse: Pastor Francisco, meu irmão, sexta-feira é o senhor de novo, foi tão bom. Sabe, eu disse: não, irmão, não é eu não. Não, pastor, porque o senhor não vai sexta-feira de novo. Você pode, não que é o seu propósito fazer isso daí, mas alguns filhos não entendem esse aspecto. Alguns filhos ou membros de igrejas que não têm esse entendimento, eles não entendem a esfera de autoridade do seu pastor. Eles não entendem a esfera de autoridade com que aquele homem, mesmo ele tendo a limitação com relação à minha pessoa, ele deve honrá-lo. Amém, queridos? Mesmo que ele tenha limitações na eloquência, na pregação, na forma de operação daquela pessoa, ele deve honrar o pastor dele. Entendeu? E essa é a função dele. Entendeu? Isso faz dele uma pessoa grande, que faz ele ouvir A, ouvir B, ouvir C, crescer e aprender com aquelas pessoas, mas estou debaixo de autoridade. Amém, queridos? Isso vai fazer dele um grande homem no ministério. Isso vai fazer dele um grande... Eu conheço pastores que exercem, eu conheço um pastor que ele exerce paternidade sobre pessoas. E esse pastor, ele não tem um único membro, assim, uma igreja local, assim como nós temos aqui. Ele é um pastor, né? Que ele é pastor de pastores. Ele não tem nenhuma ovelha, ele tem pastores que estão debaixo da autoridade espiritual dele, debaixo da paternidade dele. Ele não tem membros, uma igreja com membros, ele tem pastores. Ele aconselha pastores, ele mentoria pastores, ele dá direcionamento a pastores. E pastores que têm 1.000, 2.000, 3.000 membros em suas igrejas, entende? É isso que faz alguém ser grande. É o que faz um pastor que tem 1.000 pessoas na sua igreja se submeter a um cara que não tem nenhum. O que você acha que é isso? Um cara que tem 2.000 pessoas dentro de uma comunidade de fé, dentro de uma igreja, se submeter a um pastor que não tem nenhuma igreja.
Se submeter a uma autoridade pastoral de um líder espiritual, de um mentor, que não tem. É isso que dá autoridade para aquele cara ter 1.000, 2.000 e 3.000 pessoas na sua igreja. Amém, queridos? São esses segredos que a gente tem que entender na esfera espiritual. Não é o quanto de pessoas você tem na sua igreja, mas é o quanto de honra, de autoridade e submissão você vive. Amém? Jesus não formou uma igreja com muitos membros, né? Jesus, ele era ele e arrumou mais 12 caras, ok? E esses caras foram fazendo o que tinha que ser feito. Foram fazendo o que tinha que ser feito. É assim que funciona. A unção apostólica, ela é algo que é muito importante para esse tempo. Onde não existe uma integridade, onde não existe um nível dessa natureza, isso tudo pode ir por água abaixo. Isso tudo pode ir por água abaixo. Entendeu? Essa fala, cadê o salmo que o cara botou aí? Já foi-se embora, já esfriou. Apressado, bicho. Eu vou pegar ele no final do culto. Bicho magro. Vou quebrar esse bicho. Pode botar no começo? Não tem problema se botar no começo. A gente... Aí. A Bíblia está falando de uma casa. Amém, queridos? Uma casa. Se o Senhor não edificar a casa... Amém, queridos? Se o Senhor não edificar a casa... Amém, queridos? Em vão trabalham os que edificam. Sabe, esse é o segredo de uma casa apostólica. Ela tem que ser edificada no Senhor. Entende? Porque quando ela é edificada no orgulho, quando ela é edificada na imaturidade, quando ela é edificada na soberba, quando ela é edificada no cara que terminou um seminário de teologia e diz, agora eu sou pastor. Quando ela é edificada na divisão ministerial. Quando ela é edificada nesses degraus aí, ela está fadada ela está fadada a derrotas. Entende? Quando o ministério ele é iniciado na eloquência de um pregador que acha que sabe mais do que o pastor dele, quando ela é edificada em alguém que acha que sabe mais do que todo mundo, na performance humana e não nos filhos de alta performance, né? Se não for o Senhor quem edificar, aqueles caras vão começar o teu trabalho, vão edificar suas igrejas, vão abrir o seu CNPJ, vão ganhar 100, 50, 200 pessoas e um dia esse ministério é transferido para outra pessoa, ele perde tudo. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo, amém, Jesus? Se não for o Senhor que edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Não está dizendo que ela não foi edificada. Foi edificada, mas não foi edificada no tempo do Senhor. Ela foi edificada, mas não foi edificada segundo os padrões do reino de Deus. Ela foi edificada segundo os padrões daquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Da minha convenção, da minha não sei o quê. Eu criei essa igreja, eu fundei esse ministério, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas não foi o Senhor quem edificou, foi eu. Foi a minha eloquência, foi o meu título, foi o meu cargo, foi o meu achismo. E eu ganhei muitas pessoas, eu evangelizei muitas pessoas. Mas em vão trabalham os que edificam. Uma hora outras pessoas vão colher aquilo dali, outra hora aquilo dali vai dar em nada, porque se trata de uma casa, amém, queridos? De uma casa. Então, se não for Deus quem fizer, em vão é aquele cara que sai para evangelizar todo final de semana. Eu vou para um monte, eu vou não sei para onde, eu vou me preparar teologicamente, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Está trabalhando, o cara está trabalhando, amém, queridos? Está trabalhando, mas isso vai dar problema depois. Eu tenho que saber se é Ele quem está edificando esse negócio. Porque edificar dá trabalho. Edificar começa primeiro em um processo de cavar bem fundo. E não pode ser na areia, porque na areia tudo é muito fácil. Você com areia, você cava um buraco até com as mãos. Mas quando chega em terreno duro, quando chega em terreno sólido, e você tem que cavar bem fundo até chegar na rocha para poder lançar fundamentos. E esse é um processo doloroso, desgastante, demorado.
para lançar bases, para cavar bem fundo, para que quando a minha casa for edificada e os dias difíceis chegarem sobre ela, porque os dias difíceis certamente chegarão sobre essa casa, as tempestades, os rios e os ventos darão contra esta casa, e assim isso é dificuldade, é problema familiar, é crise financeira, é doença, é pandemia, é perseguição, é ameaça de morte, é toda doença maligna, é tudo, é notícia ruim, dará contra essa casa. É filho trabalhoso, é marido trabalhoso, é filha trabalhosa. Eu tenho que entender as dimensões de altura, profundidade e largura do que eu estou me envolvendo. São as dimensões de um ministério. Eu tenho que cavar bem fundo e tenho que lançar na rocha. Porque se eu não fizer isso, não vai rolar. Se ele não guardar, em vão vigia a sentinela. Pode passar. Imagina aí a vida de um obreiro desse aí, ó. Inútil vos será levantar madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Nós estamos em uma outra área de governabilidade. Amém, queridos? Porque o filho já fez tudo. Mas eu tenho que entender esse processo na minha vida. Entende? Não é o quanto eu vou levantar cedo, ir para o monte, tentar fazer consagração, fazer um monte de jejum, fazer um monte de coisas, levantar, repousar tarde, dormir tarde, comer o pão das dores, dar minha vida pelo ministério, porque Ele vai me dar enquanto eu durmo. Esse dormir aqui não é deitar a cama no travesseiro, mas é o quanto eu confio nele. Em parte é o quanto eu confio nele. Aleluia, Jesus. Aqui em tudo em ti confio, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor. Me
sobre as águas é o caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que o crisol, uma fala, é para a prata e o forno é para o ouro. Então não tem moleza nesse negócio, irmão. Amém, queridos? Depende do tipo de metal que você está, depende do tipo de material que você acha que você é. É feno, é palha, é madeira, é prata ou é ouro. Materiais nobres são provados no fogo. E fogo arde. Entende? Materiais fracos se queimam. Materiais fracos viram cinza. E o vento espalha. Materiais fracos estão espalhados por todos os lugares. Materiais fracos são espalhados por todos os lugares. Mas o crisol prova a prata, assim como o forno prova o ouro. Shakarabaxiribi cantarabaxu. Onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és tua graça cobre os teus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, não vais falhar. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Me clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu
crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu e eu sou teu para sempre. Aleluia, Jesus. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo, sobre as águas, por onde quer que me chame, por onde quer que chame. leva-me, Senhor, leva-me mais fundo do que Eu já estive, e minha fé guia-me pra que em tudo em ti confie, por onde quer que me chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do... sobre a Shei caramba. Leva-nos, Senhor, a um lugar mais em tudo. Leva-nos, Senhor, a um lugar de descanso em ti, Senhor. Guia-nos, Senhor, para que em tudo em ti confie, Senhor. Caminhe sobre as águas, caminhe sobre a palavra.
Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Guia-me para que em tudo em ti confie. Aleluia. Esse é o tempo a que você confie verdadeiramente no Senhor. Ele te chama para andar sobre as águas, com confiança nele, confiança na palavra dele. Aleluia, Jesus. Caminhe sobre as águas, caminhe sobre os problemas, caminhe sobre as dificuldades, caminhe porque existe uma palavra, e a palavra é vem, 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 vem. Guia-me para que em tudo em ti confie. Mais fundo do... Jesus. Será mais... Aleluia, Jesus. Sabe, queridos, é um tempo de discernir tudo isso que você tem vivido. Um tempo Davi matou ursos, matou leões, cuidando das ovelhas do pai dele. Depois ele matou um gigante. E para que aquilo dali não se tornasse uma soberba no coração de Davi, porque ele agora tinha matado um gigante que nem o rei atual, que era o rei sobre Israel, tinha conseguido. Então, mas Deus é muito bom, irmão. Entende? Ele matou leões, ele matou ursos, e ele matou um gigante que nem todo o exército de Saul conseguiu. Aí Deus pegou e disse assim: agora eu vou te levar para o deserto, porque senão tu vai se ensoberbecer. Tu vai passar um bocado de tempo no deserto, mesmo tu sendo bom, mesmo tu sendo melhor do que o rei. Irmão, Deus está falando um trem doido aqui, eu não sei com quem ele está falando. Você sabe, queridos, quando foi para mim me desligar do meu antigo ministério, eu recebi muito tapinha nas minhas costas. Alguém dizia assim: você prega melhor do que o pastor. Você é melhor do que o seu pastor. Você entendeu mais do que ele de reino. Você entendeu mais do que ele muitas coisas. Você é melhor do que ele. Sabe? Eu acho que você vai ser pastor dessa igreja. Sabe o que eu fiz? Eu fui embora de lá. Sabe por quê, irmão? Porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde eu vou chegar. Não são lisonjias, nem tapinha nas minhas costas que vão me levar a nenhum lugar, mas o propósito que Deus tem na minha vida. Você sabe? É por isso que eu ando em honra. É por isso que eu honro aquele homem até hoje, mesmo tendo saído de lá. Entende? Porque eu tenho que ter cuidado com isso. Foi por isso que Deus pegou Davi, que agora ele era um soldado reconhecido porque matou um gigante e ficou famoso. E as pessoas diziam assim: Davi, Saul matou seus 1000, Davi os seus 10.000. Aí Deus olhou aquilo dali e disse assim: está faltando honra nessa casa. Eles não estão entendendo. Não importa se Davi matou os seus 10.000. Não importa se Saul matou só 1000. Importa que o rei era Saul. E ele foi rei até o dia que Deus quis. Amém, queridos? Pai, eu quero te agradecer por essa fala, até por essa última fala dessa noite. Pai, toma em tuas mãos essa casa. Essa é uma casa apostólica. Essa é uma casa de honra. É uma casa de submissão. É uma casa onde os filhos vão crescer o tanto que eles entenderem. É uma casa onde os filhos vão chegar nos lugares que tu quer que eles cheguem. É uma casa onde os filhos vão ser maiores dentro do teu propósito.
Por isso eu te apresento a vida da liderança dessa casa. Eu te apresento a vida de todos que estão se achegando a essa casa. Ó Deus, que nenhum espírito de Absalão repouse sobre os teus filhos nesse lugar. Ó Deus, nenhum deles. Ó Deus, que tu cuide de cada um de nós, assim como tu cuidou do coração de Davi. Davi aprendeu isso de forma tão preciosa no deserto, que nada mais conseguiu corromper o coração dele. Nada fez ele quebrar um princípio de autoridade na vida dele. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, toma essa casa em tuas mãos, toma os teus filhos, toma esse ministério, toma o ministério que vai nascer daqui, tome todos os ministérios que nascerão desse daqui. Pai, toma em tuas mãos. Pai, assim nós celebramos esses dias, nos posicionamos como filhos, nos posicionamos como homens que governam em uma geração. E principalmente governamos as nossas emoções. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nós celebramos a Tua bondade, a Tua misericórdia e o Teu favor. Aleluias. E assim bendizemos o Teu nome. Amém e amém. Amém, queridos. Você que está em casa, que talvez tenha entendido um pouco dessa fala, nem eu entendi. Mas Tu entende todas as coisas, Senhor. Mas quero agradecer ao Senhor por isso, que você que entendeu aquilo que o Pai quis comunicar com você nessa noite, você desfruta daquilo que entende. Você desfruta daquilo que entende. Muitas vezes você vem a um lugar esperando uma palavra, você vem para um lugar esperando pregar uma palavra, e o Senhor nos direciona, nos traz falas, nos traz sobre situações das mais diversas, num culto de domingo. Não trata de ser um culto doutrinário, mas eu quero que toda palavra liberada nessa casa, ela traga um fruto na vida de alguém. Ela frutifique. Ela leve você a um lugar mais profundo, a um lugar de entendimento, ao lugar de espera e ao lugar de ação. Ao lugar onde eu tenho que me aquietar e ao lugar onde eu tenho que me apressar. Então, é nisso que nos consiste ficar debaixo de uma casa. De uma casa apostólica, ela funciona nesses moldes. É por isso que a fala lá do Salmo 127, que o cara já tirou, aleluia, ele traz essa ideia. Passa aí para o outro versículo, por favor. O outro. Os filhos são herança do Senhor. Amém, queridos? Os filhos, eles são herança do Senhor, não são minha. E o fruto do seu ventre é o seu galardão. E como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Entenda você que é jovem, você será um jovem pastor, um jovem missionário, um jovem evangelista. Os filhos da mocidade, eles estão crescendo, eles estão ficando robustos, eles não têm pressa. Eles estão em casa. Você está aprendendo em casa. Você está se fortalecendo em casa. Você está sendo instruído em casa. Casas apostólicas, elas geram um ambiente de nutrição. Você está sendo nutrido aqui. Você está sendo nutrido. Você está passando por experiências. Para que quando a trombeta soar, você entendeu o sonido da trombeta. Porque a pior coisa é um crente confuso que não sabe o direcionamento de Deus para a sua vida. Um crente que é bem nutrido, um crente que entende das coisas espirituais, quando a trombeta soar, ele sabe para onde é o posicionamento dele. Ele sabe se posicionar nas fileiras da guerra. Ele sabe qual é o seu lugar no reino de Deus. Ele sabe o seu lugar no reino de Deus. Porque ele está de olho nisso, ele está espiritualmente pronto. E quando a trombeta toca, ele sabe o seu posto da guarda. Amém, queridos? Assim são os filhos da mocidade, como flechas na mão do valente. Bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos. Amém, queridos? Entende isso? Não serão confundidos. Quando o toque vier, você sabe. Quando ele for tomar decisão, ele sabe. Não é confuso. Não é confuso nas decisões. Entendeu? Não é confuso. Não é confundido. Amém? Aleluia. Eu vou encerrar por aqui, irmão. Já está um pouquinho passando aí do horário. Deixa eu dar avisos logo aqui, logo de antemão, sobre os cultos.
eu quero que você fique, você que está em casa, preste atenção agora, você que está aqui também, né? Nós estamos oscilando os horários de culto devido a esses decretos aí desses homens. E assim que tudo que eles tentarem fazer para impedir, a gente faz outra coisa do outro lado. Amém, queridos? Para não entrar na ilegalidade, literalmente falando, né? E lutar a guerra no mundo espiritual, né? Então, a gente não sabe quanto tempo esse negócio vai durar, irmão. Né? Hoje liberaram 10%. E existe um decreto na semana, existe um decreto no final de semana. No final de semana parece que o horário de terminar as coisas é bem diferente do outro, né? No final de semana, né? Então, aí você imagina se na semana é até 8 horas também, né? Entende? Aí nós fomos fazer um culto aqui na quinta-feira, vamos começar o culto aqui na quinta-feira às 18 horas. Para terminar às 20 horas. Então começa de 6 às 8, né, para finalizar. Aí é um culto muito rápido, é um culto muito... Por isso que a gente teve uma reunião aqui, ontem? Foi ontem, né? Foi. Né? Tivemos uma reunião ontem aqui para definir sobre como nós vamos nos mover nesses dias. E vamos nos mover fazendo múltiplas reuniões com grupos pequenos. Por exemplo, esse grupo que veio hoje aqui, ele não é obrigado a vir amanhã ou na quarta-feira, vem um outro grupo, para que todos possam estar aqui. Quase todos que estão aqui, com exceção do pessoal da adoração, vem um outro grupo de pessoas, mais 15, mais 20. E quando for na quarta-feira, sim, na sexta-feira, então a gente aumenta os dias com grupos pequenos. Quando for no final da semana, acabou que a igreja toda veio e não aglomerou. Amém, queridos? Amém. Nós temos que usar daquilo que nós entendemos como uma ferramenta da nossa inteligência. Se eu não posso botar 80 pessoas hoje aqui, eu boto 80 pessoas em 4 dias. Amém, queridos? E utilizamos e nos reunimos e celebramos ao Senhor. Com estudos específicos, com falas específicas para esses dias. Então, a gente está vindo para cá dia de quinta e dia de domingo. Aí fechou tudo. Aí a gente ficou só nas lives. Aí agora a gente vem 3, 4 vezes por semana, tem 3 vezes, tem mais um dia na sua célula, lá no seu grupo. Faz 3, aí você acaba aqui trazendo as pessoas para cá, em blocos, né, com diferentes temas nesses blocos, em dias específicos, e quando chegar entre segunda e domingo, a igreja toda esteve no templo e acabou se juntando aqui. Amém, queridos? Porque a gente percebe claramente que muitas pessoas elas não conseguem prevalecer só em suas casas. Nas suas casas físicas lá, né? A casa espiritual, a casa de ajuntamento coletivo também é necessária para a vida das pessoas, porque a Bíblia manda congregar. Amém? Eu quero despedir o povo que está em casa e vou conversar um pouco com vocês aqui. Deus abençoe você que está na sua casa. Se você já fez a sua oferta, se você já fez o seu dízimo, você procura a nossa conta aí, vai estar aí. O Pix é esse número de telefone que está aí. Se você fizer uma transferência aí, já vai cair aqui. E o que tem aparecido na tela aí vai ajudar você a fazer as suas transferências. Ok? Deus abençoe você. A gente vai estar cortando aqui para conversar aqui com o pessoal que está aqui. Corta.